O que será que Sagitário está precisando transformar ou desbloquear na sua vida neste momento? Eu me chamo Ana Zayed, eu sou taróloga e mentora de consciência. E nesse vídeo eu vou trazer aqui uma leitura coletiva para o signo de Sagitário. Então, se você é do signo de Sagitário ou tem muito forte esse signo no seu mapa, fique comigo até o final. Primeiramente, tá? Eu vou aqui ver qual que é a energia central de Sagitário. Cinco de espadas. Forte, hein, Sagitário? A espiritualidade vem me trazendo o seguinte. Algumas pessoas do signo de Sagitário podem estar numa fase da vida onde estão se sentindo perdidas, aonde estão sentindo assim, parece que fracassadas. É como se Sagitário neste momento tivesse com uma sensação de que tudo aquilo que ele quer na vida ele não realiza. Ele vai, ele trabalha, ele se esforça, ele ou ela se esforça para acontecer as coisas, estuda, medita, visualiza, faz tudo o que a lei da atração, né, pede para que você aí manifeste seus sonhos e desejos, mas parece que nada acontece. E aí você está num sentimento de, pai, eu queria tanta coisa, mas eu não consigo nada. Eu estudei, eu trabalhei, me esforcei, e eu não consigo aquele trabalho, eu não consigo realizar aquele projeto, ou não consigo prosperar como eu gostaria. Parece que o meu negócio, a minha sociedade não tem dado certo, parece que eu só atraio pessoas erradas para o meu negócio, né? Parece assim que as vendas travam. Então eu sinto assim Sagitário com uma energia de realmente assim que parece que não está dando certo as coisas. E qual que é o bloqueio, né? O que pode estar bloqueando o Sagitário em relação a isso, né? Olha, saiu 2 arcanos, o Papa e mais 4 de ouros. Aqui provavelmente estamos falando aqui da matéria, né? Da questão de negócios, sociedade, trabalho, projetos. Eu vejo, tá, Sagitário, que o seu bloqueio neste momento pode ser que você tá tentando fazer tudo muito sozinho, tudo muito sozinha. E realmente, às vezes, o momento precisa mesmo, né? A gente quer crescer, quer empreender, quer fazer um negócio. De início, a gente precisa fazer as coisas sozinho, sozinha. Só que eu sinto aqui, Sagitário, que o teu bloqueio é não pedir ajuda, é não pedir orientação, é não pedir aconselhamento. Eu vejo que você, ao fazer isso, você se sente muito vulnerável, muito inseguro, né? Muito insegura, pensando, o que as pessoas vão pensar de mim, né? De repente você está passando até por uma situação extremamente difícil e vai pedir ajuda para alguém, e aí você vai, né? Mas o que a pessoa vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou um coitado? Vai pensar que eu sou uma coitada? Vai pensar que eu sou uma pessoa incapaz? E eu não sou. Só que eu vejo aqui, Sagitário, que você está numa fase da vida onde você precisa pedir ajuda, onde você precisa pedir orientação. Pode ser até uma terapia, ou pode ser até uma consulta de tarô, né? Por que não? Inclusive, eu tô com algumas vagas em aberto, né? Se você escolher fazer aí uma consulta que pode aí te ajudar a transformar essa realidade, você pode aqui entrar em contato comigo pelo contato na descrição. E aqui o Papa, né? Ele traz realmente essa questão da orientação, de transmitir a sabedoria, de transmitir aquilo que muitas vezes ele já viveu, ou que ele pelo menos já estudou. Então, Sagitário pode estar um pouco se sentindo vulnerável, com medo, insegura em relação a pedir ajuda. E qual que é o aprendizado, né? 2 espadas. Olha só, Sagitário. Eu vejo aqui que você tá numa grande indecisão, né? Uma trégua, né? É uma coisa assim, parece que você está numa fase da vida onde há vários caminhos, pode ser várias propostas, pode ser várias possibilidades, né? Do tipo, fico ou não fico nesse negócio, né? Será que eu largo embora? Fico ou não fico nesse trabalho? Né? Esse trabalho não me satisfaz, mas parece que não me satisfaz, né? Parece que paga minhas contas, mas não é suficiente, o negócio não tá indo. Então eu vejo aqui que qual é o aprendizado, né, Sagitário?
É você entender que muitas vezes você vai ter que agir com racionalidade, né? Vai ter que deixar as emoções para trás e agir com razão, né? Então, se nessa situação você precisa da ajuda de alguém, por mais que as suas emoções ali estejam ali, você esteja sentindo vergonha, insegurança, medo de pedir ajuda, não deixe com que essas emoções, com que esses medos invadam você, né? Não deixe com que eles tomem conta de você, dominem você, né? Pegue a razão, né? Pegue aqui o mental, pegue aqui a lógica, né? Dizendo, não, realmente eu tô numa fase realmente difícil, eu tenho que olhar para a realidade como ela é, como ela está se apresentando, e eu vou agir com mais racionalidade em relação a isso. E qual que é a força, né, em relação a Sagitário? A morte e mais 6 de copas. Muitas pessoas se assustam com esse arcano, a morte, né? Mas a morte, ela não quer dizer necessariamente uma morte física, mas sim uma morte no sentido de uma transformação, de você deixar algumas crenças que limitam você, algumas questões do passado, talvez da infância, que talvez você não superou, deixar isso para trás, né? Eu vejo aqui realmente muito forte, tá? Com 6 de copas, questões da infância, tá? Eu vejo que tem questões da infância que podem estar influenciando nas suas escolhas hoje, né? E o aprendizado, a força, né, disso tudo, é você entender que todo mundo, todas as pessoas, tem momentos bons, momentos ruins na infância. Todo mundo, de alguma forma, teve traumas, né? Outros mais, outros menos, alguns em graus maiores, outros em graus menores, mas todo mundo passa por isso. E o aprendizado é você realmente buscar superar isso, transformar isso, né? Entender que o que foi bom, legal, aprendi, vou levar pra frente, né? Mas o que não foi bom é você entender que realmente ninguém teve uma infância perfeita, né? Ou quase ninguém. E que faz parte da vida. Então é o momento de você superar isso, né? Novamente, a questão aqui, talvez por um terapeuta, talvez pela ajuda de um psicólogo, psicóloga, talvez por um tarólogo, taróloga, né? Talvez, mas realmente a necessidade de superar algo, de deixar coisas que ficam te prendendo, coisas que ficam te sabotando, né? Culpa, vergonha, medo, né? Procrastinação, essas questões para trás. E o que mais, né, que Sagitário precisa liberar e deixar para trás além disso? Olha, realmente assim, Sagitário precisa passar por uma estruturação. As pessoas, né, ou a pessoa que estava aqui vendo esse vídeo, ela precisa realmente, assim, ter um despertar, tá? E eu vejo que, por você ter chegado aqui, por a espiritualidade tá te entregando esse vídeo, eu realmente acredito, assim, que muitas pessoas do signo de Sagitário podem estar passando justamente por essa fase, né? Uma fase de quebra de expectativa, de realidade, uma quebra de fantasias, né? No sentido assim, nossa, eu queria tanto que a vida fosse de um jeito, mas na verdade ela não é. Eu queria tanto que as pessoas fossem de um jeito e elas não são. Então eu vejo aqui realmente assim um despertar, né? Eu achava que o mundo era assim, mas na verdade não é não. Sabe? É aquela historinha do Papai Noel, né? Te contaram lá atrás que existia o Papai Noel e daí você cresce, claro, tô usando a metáfora aqui, né, gente? E aí você cresce e você descobre que não existe Papai Noel nenhum. Então, é nessa metáfora, é no sentido assim que muita coisa que você acreditava, que você achou que era real, na verdade não é, né? Ou muita coisa que você pensa em questão de relacionamentos e você vai ver que não é bem assim. Que muito do que você vive nos relacionamentos foi você que de alguma forma atraiu, se conectou, né? As pessoas que passam pela nossa vida não é por acaso, né? De alguma forma a gente se conecta com elas, é a nossa mente inconsciente, inclusive, que se conecta com elas. E dependendo do grau ali, a profundidade da conexão, aquilo realmente vai causar uma desestruturação, né? Você de repente vai descobrir algo sobre aquela pessoa que você, né, nem imaginava, né? Ou aquela pessoa vai falar algo sobre ela que talvez você nem sonhava, nem imaginava sobre ela, sabe? Então, há trabalhos, né? De repente você pensava que para crescer um negócio, para expandir, ou para conseguir o trabalho na tua área, era de uma forma, daí você descobre que era de outro. Então eu vejo realmente aqui uma transformação, né, em relação a Sagitário neste momento. E qual que é o potencial, né? O que pode se abrir em relação a mais
Cartas fortes aqui, né? Arcanos fortes, o diabo. O que eu percebo, tá, também, é que Sagitário pode estar precisando, aqui, ó, pode ter duas coisas, tá? Pode ser que você tá muito querendo controlar as coisas na sua vida, tá? Querendo controlar demais, querendo controlar o resultado das coisas. Sabe aquela pessoa que entra na academia, começa a treinar e daí semana por semana, cada 3 dias tá se pesando? É mais ou menos por aí, é o controle, excesso de controle, né? Ou aquela pessoa que quer controlar o parceiro, quer controlar a parceira, o que tá fazendo, deixando de fazer, se tá falando com alguém. A pessoa demora pra te responder, tu já acha que a pessoa tá falando com alguém, né? E muitas vezes não, muitas vezes a pessoa tá até ocupada, trabalhando, fazendo as coisas dela, as atividades dela, né? Então, mais ou menos, mais uma vez aqui, a questão da quebra da expectativa, né? De mudar a percepção em relação às coisas. Então, eu vejo aqui que você se prende muito, né? Se prende muito a ideias do passado. Isso está te prendendo no futuro, né? No presente e no futuro, né? Por isso que isso está meio que travando aí o teu ciclo, né? No teu presente. E pode estar aí até travando aí, sabotando aí as tuas cocriações, manifestações, sonhos, aquilo que você muito, muito, muito queria realizar, muito, muito queria, né, sentir assim que é real, que é verdadeiro, né, manifestar, né, ver na sua vida. E uma outra questão é assim, que muitas vezes você pode estar, justamente por esse excesso de controle, Sagitário, você pode estar esquecendo de relaxar sobre a vida, sabe? Levar a vida assim com mais leveza, não ser tão, sabe? Às vezes assim a gente, sim, eu entendo assim, ó, a gente passa por questões difíceis, né? Todo mundo. E a gente esquece de ser feliz. A gente esquece de relaxar. A gente fica muito focado na dor. A gente fica muito focado naquilo que tá acontecendo, né? Naquilo que a gente tá com dificuldade de superar. Só que o mais interessante, Sagitário, é que a nossa mente, ela só encontra uma solução quando a gente relaxa. Então, assim, essa coisa tá difícil, Sagitário. Vai passear um pouco no shopping, na praia, vai se conectar com a natureza, vai, sabe, passear, tomar um sorvete, sabe? Traz momentos de relaxar e tenta não controlar isso, tá? Porque tem muitas coisas na vida que a gente não consegue controlar mesmo, né? E coisas acontecem, a gente tem que superar, a gente tem que, né, não é fácil muitas vezes, pelo que eu vejo aqui, né, ainda mais quando se necessita uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de percepção, né? E qual que é o conselho, né, para Sagitário em relação a tudo isso, né? Tem algum conselho aqui, tarô? Eita, 3 de espadas, 3 espadas. Olha só, Sagitário, o aconselhamento cuidado para não deixar com que esses pensamentos negativos de vergonha, de tristeza, de culpa, ficarem dominando você, tá? Porque quando os pensamentos, né, eu sempre digo assim, né, eu como mentora, um pensamento, ele sempre alimenta o outro, né? Os pensamentos, eles são assim. Então, você pensa que a coisa não tá dando certo, né, como tá ali. Se você continua alimentando esse pensamento, daqui a um pouco esse pensamento tá assim, eu sou um fracasso. Aí do eu sou um fracasso, eu não sei fazer nada certo. Só que se você olhar para sua vida num total, num geral, Sagitário, você vai ver que teve coisas que deram certo, teve coisas que não, teve coisas que você foi excelente, incrível, sensacional, e teve coisas que já não foi tanto assim. Então é não deixar com que esses pensamentos negativos dominem você, dominem seu coração, tá? Esse é o aconselhamento, né? É que você não deixe esses pensamentos ficar, sabe, ruminando ali, porque quanto mais você ficar nisso, Sagitário, mais você vai permanecer nessa situação, né? E é como aqui, né, justamente, né, com a questão do diabo, você precisa relaxar, né? Vai se conectar com a natureza, vai conversar com as amigas, com amigos, sabe? Vai relaxar, né? Não foca tanto nesses pensamentos ruins, porque tudo tem uma fase e tudo vai em algum dia passar, certo? Então, essa foi a leitura. Se fez algum sentido, se ressoou com você, comenta aqui nos comentários. Se você precisa de uma orientação sobre a sua vida, pode entrar em contato comigo pelo contato abaixo. E é isso, né? Um beijo, meus amores, até o próximo vídeo.